Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Estamos aqui para mais um tempo de estudo da Bíblia. Este é o nosso encontro com a Palavra. Pegue sua Bíblia, acomode-se, para juntos descobrirmos mais uma parte do que ela fala sobre a lei do casamento e da família. No último programa falamos da importância de haver compreensão entre o casal para que estejam preparados para as crises que certamente atingem todo o casamento. Terminamos o programa falando sobre algumas dessas crises. Infidelidade, a crise por causa da divergência quanto à criação dos filhos. Faltou ainda falarmos sobre uma terceira crise que foi apenas mencionada, a crise da meia-idade. O autor Jim Calmey escreveu um livro chamado A Crise da Meia-Idade. Ele foi pastor e passou por ela. Ele era um bom pastor de uma igreja evangélica muito grande. Ele tinha um ministério muito dinâmico. Em um domingo à noite, depois de 14 ou 15 anos de luta como pastor, sabe, ninguém imagina as lutas pelas quais um pastor passa, mas depois de anos após anos lutando no seu ministério, depois de um culto à noite, ele entrou no segundo carro da família e simplesmente abandonou a família, ministério, abandonou tudo. Ele disse que nunca mais voltaria. Ele saiu deixando choro e tristeza na igreja. Depois que tudo aconteceu, ele ficou sabendo que muitos dos seus amigos de seminário tinham passado pela experiência também. Ele concluiu o seguinte: quando eu estava na puberdade, líamos toda sorte de livros que nos ajudavam a passar por essa idade crítica. Na época de me casar, também li vários livros que me prepararam para o casamento. Quando vieram os filhos, também havia uma variedade de livros sobre as crises que envolvem a criação de filhos. Mas eu nunca li um artigo sequer sobre a crise da meia-idade. E essa crise atingiu a mim e tantos dos meus colegas porque não sabíamos nada sobre o assunto, ele escreve. Foi então que ele começou a pesquisar e escreveu esse livro sobre a crise do homem de meia-idade. Ela acontece. Tenho plena consciência de que essa crise realmente acontece. Homens, eu não estou dando uma desculpa para vocês entrarem em nenhuma crise, viu? É claro que a crise também atinge as mulheres. Na verdade, tanto quanto aos homens. Segundo Jim Calmey, existe a crise de identidade pessoal. Todas aquelas perguntas que já vimos. Quem sou eu? O que eu sou? De onde vim? Para onde estou indo? Atingem a pessoa e ela começa a pensar que não é quem deveria ser, nem é o que deveria ser, não está onde deveria estar, e já passou tanto tempo e tal. Aí ela conclui que se tiver que fazer alguma coisa, tem que ser agora. Esse é um tipo de crise de meia-idade. Outro tipo de crise foi denominada de crise da compensação atrasada da meia-idade. Imagine um homem super bem-sucedido em tudo que faz, com boa formação acadêmica e vida profissional bem-sucedida. Quando ele chega nesse ponto, já tem uns 35 a 40 anos. Aí ele começa a achar que nunca aproveitou a vida, sempre só trabalhou e estudou. Foi o que aconteceu com esse pastor. Ele largou sua mulher com 2 filhos e durante 2 anos fez o que quis. Parecia até um colegial. Graças a Deus, ele e sua esposa passaram por um aconselhamento pastoral. Alguns anos atrás eles estiveram em nossa igreja e estavam super bem e felizes. Eles realmente passaram por essa crise e a superaram quando ele percebeu que já tinha o que queria. Muitas pessoas são atingidas por essa crise e depois percebem que já tinham o que queriam, mas tinham que provar aquilo. Essa é a crise. Há mais uma crise que está bem próxima dessa e Jim Calmey a chamada de crise do então era isso, As pessoas de 40 e poucos anos podem começar a pensar assim. Já cheguei no topo da vida e agora vou começar a descer. Será que a vida é isso? Tenho que ter certeza, tenho que descobrir.
É aí que começa a crise de meia-idade. Sabe, assim escreve o pastor Dick Woodward, nosso professor. Eu mesmo já passei por isso. Eu passei por um período de 10 anos no meu ministério, que foi muito difícil. Eu estava sempre muito ocupado, correndo de um lado para outro. Eu gostava muito do que fazia, e o fazia com prazer. Eu não tinha nenhum hobby e nem tirava dias de folga. Eu gostava tanto do que fazia que prometia ao pessoal que folgaria na segunda-feira, e quando dava 10 horas da manhã, lá estava eu, pronto para trabalhar, porque não tinha mais nada interessante para fazer. Eu amava o meu trabalho. Mas em um verão, preguei sobre casamento e família e depois todo mundo me procurou buscando aconselhamento. O pessoal da igreja estava viajando e eu tive que cuidar de tudo sozinho. Fiquei exausto e nunca vou me esquecer. Pedi demissão e saí da igreja. Horas depois, minha esposa, eu e 2 dos nossos filhos mais novos estávamos passeando de carro e passamos por uma casa funerária. Agradeci a Deus porque não tinha mais que ir lá. Naquela semana eu tinha feito o funeral de 3 crianças. Uma das crianças morreu de repente no berço. Outra havia morrido afogada na piscina e outra foi atropelada por um carro. Além disso, eu sempre trabalhava sob pressão. Eu passei por aquela casa funerária, pelo hospital e até pela igreja, e agradeci a Deus porque não precisava mais ir a nenhum daqueles lugares, nem na igreja. Você já ouviu a história de um homem que não queria ir à igreja? Aí sua mulher entrou no quarto, abriu as cortinas e começou a puxá-lo para fora da cama? Ele dizia: eu não quero ir, lá só tem gente hipócrita, ir à igreja para quê? Ela continuava insistindo, até que pegou uma toalha molhada e passou no rosto dele. Ele ficou muito bravo e perguntou: me dê 3 razões para eu ir à igreja, me dê. Ela respondeu: tá bom, hoje é domingo, você tem 40 anos e você é o pastor da igreja. Vocês acreditam? Acho que a coisa ficou ruim quando fiquei esgotado, sabe? A igreja acabou me dando um ano de férias remuneradas. O ano sabático. Foi um ano para eu me recuperar. Eles disseram que eu estava muito cansado e não sabia o que estava fazendo. No seu livro Aprendendo a Envelhecer, o Dr. Paul Thorne diz que uma das maneiras para evitar esses episódios é trocar a área profissional algumas vezes. Não faça a mesma coisa durante 40 ou 45 anos. Ele foi médico antes de se tornar um psiquiatra e depois se tornou um palestrante e escritor. Quando escreveu o livro, ele já tinha 73 anos. Ele disse que pode ser que você não esteja esgotado, mas, se não se cuidar, a crise pode pegá-lo de surpresa. A compreensão entre o casal será de grande ajuda quando a crise de meia-idade chegar. Todos esses elos que vimos são dimensões da unidade no casamento. Veremos agora o 5º elo, que chamamos de a expressão de alegria da unidade. Vamos recapitular um pouco. Já falamos sobre o elo da comunicação. Esse elo é a ferramenta que mantém a unidade. Se vocês se comunicarem, poderão trabalhar a unidade do casamento. Se não houver comunicação, aí não tem como dar certo. A compatibilidade, como dissemos, é a evidência da unidade. O amor é a dinâmica que impulsiona a unidade. E a compreensão é o crescimento da unidade. O sexo é a intimidade física do casamento e a expressão de alegria da unidade. Deus nos criou macho e fêmea, e junto com o macho e a fêmea também criou a beleza do sexo. Na descrição da criação vemos que Deus olha para tudo que criou e diz que está bom. Mas quando ele criou o sexo, sabe o que Deus diz? Ele diz, muito bom. E depois Deus começa a dizer, não é bom, não é bom. Não é bom que o ser humano esteja só. Ele nos colocou todos em família e quando criou macho e fêmea, também criou a expressão de comunicação mais inocente que pode existir. Vocês se lembram que dissemos que os 2 estavam juntos e o nome deles era homem. Não homens, mas homem. Eles eram uma só carne quando foram unidos, a unidade física. Quando revemos o relato da criação, quando Deus criou o sexo, devemos notar que Deus fez o sexo para a procriação.
Isso é meio óbvio, né? Dissemos no início dessa sessão de estudos que a lei do casamento e da família é uma lei que, para ser exercida, precisa que duas pessoas sejam unidas em uma parceria que os torne pais, para que eles possam produzir indivíduozinhos que serão criados em um lar onde serão cuidados e onde ficarão até que sejam maduros o suficiente para se tornarem indivíduos que se tornarão parceiros e pais, e que também produzirão pequenos indivíduozinhos, e esta é a maneira como Deus planejou povoar a terra. Essa é uma das primeiras coisas que devemos considerar quando abordamos o assunto do sexo. Também já dissemos que o plano de Deus foi povoar a terra com pessoas boas. Se Deus tiver dois pais adequados e eles tiverem uma parceria adequada, poderão produzir pessoas adequadas. Deus não quer simplesmente povoar a terra, mas quer povoar com pessoas adequadas. E para que isso funcione, os pais têm que ser maduros e estáveis. A parceria deles tem que ser forte e eles têm que ser fortes para produzir pessoas fortes. Esse é o plano de Deus para povoar a terra. Quando Deus planejou tudo isso, também criou uma importante instituição que daria à criança recém-nascida o preparo de mais ou menos 20 anos para que enfrentasse a vida e estivesse madura para o tempo dela própria produzir outras pessoas. Quando refletimos sobre essas coisas, fica óbvio que Deus criou o sexo para ser vivido dentro do contexto do casamento e da família. O sexo foi feito para o casamento e para a família. Isso fica muito claro quando revemos o relato da criação e o começo de tudo em Gênesis. Foi Deus quem criou macho e fêmea. Ele criou o sexo e disse que era muito bom. Mas ele também disse que era para o casamento e para a família. Temos um cenário aqui. Quero antes dizer que amo os homossexuais tanto quanto amo qualquer outra pessoa e que acho que devemos alcançá-los com o nosso amor. Mas isso não significa que vou dizer a eles que o estilo de vida deles é uma questão de preferência e que a aceito. Nem que aceito o casamento entre homossexuais, nem que eles sejam ministros, simplesmente porque eles não se encaixam nesse cenário. Não foi isso que Deus quis dizer quando criou o sexo e disse que era destinado para o contexto do casamento e da família. E não se esqueça da família em todo esse contexto. Estes ensinamentos nos fazem perceber a importância vital do casal cristão na questão do projeto família. Já dissemos que a decisão de casar deve estar baseada na orientação divina. O que é o casamento aos olhos de Deus? Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Este é um casamento aos olhos de Deus. É para isso que Deus uniu. O casamento, a decisão de se casar, deve estar baseada na orientação divina. É um assunto muito extenso esse, e vamos abordá-lo no próximo programa. Esteja conosco então. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.